Ela veio lá da cidade grande só para se atirar nos braços do peão da fazenda? Essa pergunta corria pela boca de Meia Serra Bonita, semanas depois de Yara Mendes chegar na cidade. E eu acho que ninguém ali, nem a própria Yara, imaginava o tamanho da reviravolta que aquele peão sem eira nem beira escondia. Porque essa história tem duas surpresas. E eu prometo, a segunda é bem maior que a primeira. Yara tinha 27 anos, vinha de uma cidade grande e vivia bem, mas cansada até a alma daquela superficialidade toda. Quando a pousada que pertencia à tia dela precisou de alguém para administrar por uns meses, ela não pensou duas vezes. Achou que ia ficar pouco tempo. Eu acredito que ela nem imaginava o quanto essa estadia curta ia virar o resto da vida dela. Bem no primeiro dia, o carro de Yara atolou numa estrada de terra esburacada, a poucos quilômetros da pousada. Ela tentou empurrar sozinha, saltos afundando na lama, sem sucesso nenhum. E foi aí que apareceu, montado numa caminhonete velha, o homem que ia virar o assunto mais comentado de Serra Bonita. O homem desceu da caminhonete sem pressa, mãos sujas de trabalho, botas gastas. Empurrou o carro sozinho em menos de 2 minutos, sem fazer pergunta nenhuma. Yara agradeceu, ainda meio sem graça. Ele só respondeu: "Não foi nada. Qualquer um teria parado." E foi embora. Yara ficou parada, olhando a caminhonete velha sumir na estrada de terra. Eu acho que foi exatamente aquele "não foi nada", tão sincero, tão sem interesse em impressionar ninguém, que fez ela pensar naquele homem pelo resto do dia inteiro. Se você já se impressionou com alguém exatamente por essa pessoa não estar tentando impressionar ninguém, deixe o seu like agora. Essa história ainda tem muita reviravolta guardada. Miguel Duarte tinha 29 anos e trabalhava na Fazenda Santa Aurora, a maior propriedade da região. Havia mais de 10. Acordava cedo, cuidava dos animais, consertava a cerca, comia junto com os outros funcionários. Nada de relógio caro, nada de carro bonito. E, mais importante, não gostava nem um pouco de falar sobre si mesmo. Nos dias seguintes, Yara e Miguel foram se cruzando cada vez mais. Na venda do seu Antônio, na feira de domingo, na beira da estrada. Nada combinado, tudo coincidência. Ou pelo menos era isso que os dois preferiam acreditar. Não demorou nada para a cidade toda começar a comentar. Essa moça veio da cidade grande e já foi logo se envolver com ele? Ela podia arrumar coisa muito melhor. O Miguel? Mas ele não tem nem onde cair morto. Eu tenho quase certeza de que nenhuma dessas pessoas nunca tinha trocado 10 palavras de verdade com Miguel. A pergunta que mais se repetia era sempre a mesma. O que uma mulher como ela viu naquele homem? Ninguém parava para considerar que talvez a resposta fosse simples demais para caber na cabeça de quem só enxergava dinheiro. Foi nesse momento que Helena Vasconcelos decidiu intervir pessoalmente. 32 anos, nascida em Serra Bonita, conhecia Miguel desde criança. Todo mundo considerava Helena uma mulher de boa família. Educada, bonita, gentil na aparência. E ela não gostava nem um pouco daquele namoro. Helena abordou Yara diretamente, um dia, na saída do mercado. "Você não conhece o Miguel como nós conhecemos", disse, com um sorriso educado demais. Yara, curiosa, perguntou: "E o que há de errado com ele?" Helena respondeu, sem hesitar: "Nada. Esse é justamente o problema. Ele nunca vai conseguir te oferecer a vida que você está acostumada a ter. E aqui vai uma coisa importante. Eu acredito que Helena não fazia isso por ciúme, nem por querer Miguel para ela. Ela genuinamente achava que estava protegendo Yara de uma vida de sacrifício. E você, acha que Helena fez isso porque era apaixonada por Miguel ou só estava tentando ajudar Yara? Me diz aqui nos comentários. Yara ouviu a mesma conversa, de formas diferentes, de várias pessoas da cidade. Só que quanto mais repetiam que Miguel não tinha nada, mais ela percebia uma coisa simples: ela não precisava que ele tivesse, porque Miguel ajudava qualquer pessoa que precisasse. Tratava os funcionários da fazenda com respeito de verdade, cuidava dos animais como se fossem da família,
conhecia todo mundo pelo nome e nunca, nem uma vez, tentou parecer mais importante do que era. Foi exatamente por isso que Yara se apaixonou. Se você já amou alguém pelo que essa pessoa realmente é e não pelo que ela tem, deixa o seu like agora. Essa é exatamente a base dessa história inteira. A mãe de Miguel morreu quando ele ainda era criança. Ele foi criado por outra família da cidade, seu Raimundo e a esposa, que sempre disseram que o pai dele tinha abandonado a família antes mesmo dele nascer. Miguel cresceu acreditando naquilo sem nunca questionar muito. Nunca teve motivo para ir atrás de mais informação nenhuma. Numa tarde comum, Miguel e Yara estavam sentados juntos na varanda da pousada, rindo de alguma coisa boba, quando um carro desconhecido parou na porta. Dele desceu um homem de terno, pasta debaixo do braço, olhando para o papel na mão como quem confere um endereço. "Miguel Duarte?" perguntou o homem, parando na frente dos dois. Miguel confirmou, sem entender nada ainda. O homem olhou para ele por alguns segundos longos demais antes de falar de novo. "Eu estava procurando você há quase 30 anos. O advogado, Dr. Gilberto Nascimento, entregou a Miguel uma pasta de couro surrada. Dentro, documentos antigos, amarelados pelo tempo. "Miguel", começou ele, "você é o herdeiro legítimo da Fazenda Santa Aurora." Miguel olhou para os documentos, depois para o advogado, sem conseguir processar nada daquilo. "Isso não pode estar certo. Eu trabalho para essa fazenda. Não sou dono de nada. Mas eu acho que, no fundo, alguma parte dele já sentia que aquilo era verdade." Dr. Gilberto explicou. O antigo proprietário da Santa Aurora tinha morrido anos atrás, deixando toda a propriedade para o filho que nunca conseguiu encontrar. E esse filho, segundo os documentos, era Miguel. Não um funcionário qualquer da fazenda mais rica da região, mas o dono legítimo dela. E olha, eu preciso ser sincero com você. Isso nem é a parte mais chocante dessa história ainda. Porque tem uma segunda reviravolta guardada, e ela é bem mais perigosa que a primeira. Em menos de 2 dias, Serra Bonita inteira já sabia. As mesmas pessoas que garantiam "o Miguel não tem nem onde cair morto" agora repetiam, incrédulas, que o peão da fazenda era, na verdade, dono dela. Yara ficou tão surpresa quanto qualquer outra pessoa. Mas, e isso é importante, ela não mudou nada no jeito de tratar Miguel. Ela tinha escolhido ele quando acreditava que ele não tinha nada. Isso não ia mudar agora que ele tinha tudo. Miguel escolheu Yara muito antes de qualquer um descobrir o que realmente existia por trás daquela fazenda. Naquele momento, eles só sabiam que estavam juntos porque queriam estar juntos. E, sem perceber, os dois estavam prestes a descobrir que algumas verdades podem mudar completamente a forma como uma pessoa é enxergada. Se você acredita que quem ama de verdade não precisa saber quanto você tem, deixa o seu like agora e comenta essa frase aqui embaixo, porque ela ainda vai fazer muito sentido no final dessa história. Só que havia uma coisa que Miguel ainda não havia prestado atenção sobre a Fazenda Santa Aurora. A propriedade não estava abandonada aquele tempo todo. Alguém cuidava de tudo por lá, havia mais de 20 anos. O nome dele era Adalberto Cruz. Desde a morte do antigo dono, Adalberto administrava a fazenda, cuidando dos contratos, das terras, dos funcionários e de praticamente todas as decisões importantes. Com o passar dos anos, ele se acostumou tanto com aquela posição que já não parecia mais enxergar a Santa Aurora como uma propriedade que administrava, mas como algo que lhe pertencia. E foi justamente por isso que a chegada inesperada do Dr. Gilberto começou a incomodá-lo. Dias depois, documentos importantes começaram a sumir do escritório da fazenda. Justamente os que provariam, sem dúvida nenhuma, a legitimidade da herança de Miguel. Ao mesmo tempo, boatos começaram a circular pela cidade. Algumas pessoas diziam que aquele advogado era um golpista. Outras juravam que toda aquela história sobre a Fazenda Santa Aurora não passava de uma invenção. E eu acho que, como ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, cada pessoa parecia ter uma versão diferente da história. Só que os boatos não pararam por aí. Para piorar tudo,
alguém espalhou que Yara tinha arquitetado o esquema inteiro desde o início, que ela sabia da herança antes de qualquer um e só estava fingindo surpresa. A mesma cidade que a chamava de louca por ficar com um homem como Miguel, agora a chamava de golpista por namorar um homem rico. Quem você acha que está espalhando esses boatos contra o Miguel e a Yara? Deixa a sua teoria aqui nos comentários, porque a resposta está mais perto do que você imagina. Numa manhã, Miguel chegou para trabalhar e encontrou os portões da Santa Aurora trancados. Um dos funcionários estava do lado de dentro e, quando viu Miguel se aproximar, abaixou os olhos antes de dizer que tinha recebido ordens para não deixá-lo entrar. Miguel ficou sem entender. Aquela era a primeira vez que alguém o tratava como se ele não tivesse mais lugar ali. Ele tentou conversar, perguntou o que estava acontecendo, mas ninguém parecia disposto a explicar. Foi então que Yara percebeu que aquilo já tinha passado de simples fofoca. Havia alguma coisa muito maior acontecendo. Miguel e Yara decidiram investigar por conta própria. Os dois foram procurar o Dr. Gilberto e descobrir de uma vez por todas por que aquele advogado estava investigando a história da Santa Aurora. Começaram pelo cartório de uma cidade vizinha. Depois procuraram moradores mais antigos, pessoas que conheciam a família que havia sido dona da fazenda e que talvez ainda guardassem alguma lembrança daquela época. Até que, em meio a documentos antigos que quase ninguém consultava havia décadas, encontraram a informação que precisavam. Era uma cópia de um registro antigo da fazenda Santa Aurora, com a assinatura do antigo dono da Santa Aurora, provando que Miguel era, sem sombra de dúvida, o herdeiro legítimo. E, pela primeira vez, Miguel começou a perceber que talvez aquela história nunca tivesse sido apenas sobre um advogado fazendo perguntas ou sobre documentos desaparecidos. Havia alguém escondendo alguma coisa havia muito tempo. De posse daquela cópia, Miguel e o Dr. Gilberto voltaram até a Santa Aurora para confrontar Adalberto. O homem tentou manter a calma quando viu o documento nas mãos do advogado. Mas bastou o Dr. Gilberto mencionar a assinatura para a expressão dele mudar. Miguel ficou olhando para Adalberto, tentando entender por que aquele homem parecia tão assustado. 20 anos administrando essa fazenda, disse Miguel, sem levantar a voz. O que exatamente o senhor está escondendo? Adalberto permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas diante da prova encontrada no cartório, não teve mais como sustentar a mentira. Adalberto finalmente confessou que havia ocultado os documentos durante todos aqueles anos porque não queria perder o controle que havia construído sobre a propriedade. Eu escondi os documentos assim que soube que existia um herdeiro vivo. 20 anos administrando essa terra. Eu não ia simplesmente entregar tudo. Adalberto foi afastado imediatamente da administração da fazenda, e o caso virou investigação formal por ocultação de herança. Eu acho que, depois de 20 anos se achando dono de uma coisa que nunca foi dele, aquele fim era só uma questão de tempo. Se você já foi injustiçado por alguém que só queria manter o próprio controle sobre alguma coisa, deixe o seu like agora. Mas talvez a maior surpresa não tenha sido para Adalberto. Foi para toda a cidade. Com a verdade toda finalmente exposta, Serra Bonita precisou engolir um pedido de desculpa e tanto. As mesmas pessoas que diziam que Yara estava louca por ficar com um homem como Miguel, agora não sabiam nem onde esconder a cara. Foi Helena quem procurou Yara primeiro. Eu estava errada, disse ela, sem rodeios. Achei que estava te protegendo, mas só estava julgando alguém que eu nunca me dei ao trabalho de conhecer direito. Sinto muito. Yara apenas sorriu. Porque, no fim das contas, ela não precisava que ninguém pedisse desculpas por ter descoberto que Miguel tinha dinheiro. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história? Adoro ver de quantos lugares diferentes essas histórias chegam. Com tudo resolvido, Miguel finalmente assumiu oficialmente a Fazenda Santa Aurora. Mas a primeira coisa que ele fez não foi comprar carro novo, nem reformar a casa grande, nem qualquer coisa que lembrasse riqueza. Ele foi direto até os funcionários da fazenda, reunidos no pátio, e disse a única coisa que realmente importava para ele naquele momento.
ninguém vai ser mandado embora. Vocês fazem parte dessa terra tanto quanto eu. Enquanto Miguel começava a assumir, pela primeira vez, a responsabilidade por uma propriedade que nem sabia que um dia seria sua, Yara tomava uma decisão completamente diferente. Ela começou a arrumar as próprias coisas. Talvez fosse melhor voltar para a cidade grande. Talvez aquele mundo nunca tivesse sido feito para ela. A vida de Miguel tinha mudado de uma hora para outra, e agora havia uma fazenda, uma herança, funcionários e responsabilidades onde antes existia apenas um homem simples que trabalhava ao lado dela. Miguel a encontrou bem na hora que ela terminava de fechar a mala. "Você vai embora?" perguntou, a voz mais insegura do que ele gostaria. Yara respondeu, sem olhar direito para ele. "Agora você tem uma vida completamente diferente, Miguel." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Então se aproximou. "Não." Yara finalmente olhou para ele. Miguel balançou a cabeça. "Agora eu descobri quem eu sou. Descobri de onde vim e tudo o que essa terra significa." Miguel segurou a mão dela. "Mas tem uma coisa que não mudou. Agora eu finalmente descobri quem eu sou. Mas a única coisa que eu já tinha certeza, antes até de saber qualquer coisa sobre herança nenhuma, era que eu queria você ao meu lado." Os olhos de Yara se encheram de lágrimas. Ela largou a mala ali mesmo. E, naquele instante, ela entendeu que talvez a maior mudança na vida de Miguel não tivesse sido descobrir que era herdeiro de uma fortuna. Era descobrir que, mesmo tendo finalmente encontrado tudo o que nunca soube que possuía, ele ainda escolheria ficar com ela. Eu acho que, depois de uma frase daquelas, não existia cidade grande nenhuma que valesse mais a pena do que ficar. Meses depois, a Fazenda Santa Aurora continuava funcionando do mesmo jeito simples e humano de sempre. Só que agora, com Miguel administrando tudo pessoalmente, sempre disposto a trabalhar lado a lado com quem estivesse por perto. Helena e Yara, surpreendentemente, se tornaram próximas depois de tudo aquilo. A culpa inicial de Helena virando, aos poucos, uma amizade genuína entre as duas. Se você chegou até essa parte da história, deixa o seu like agora, comenta de qual cidade você está assistindo e escreve também. Quem ama de verdade não precisa saber quanto você tem. Yara aprendeu que os julgamentos mais rápidos costumam vir de quem menos conhece a história de verdade. E que vale mais a pena confiar no que a gente sente do que no que todo mundo repete. Miguel aprendeu que descobrir quem realmente era. Herdeiro, dono de terra, homem rico. Não mudou nada do que já sabia sobre si mesmo desde sempre. Que caráter não se herda de fazenda nenhuma, se constrói todo santo dia, trabalhando ao lado de quem precisa. Numa tarde qualquer, Yara encontrou Miguel sentado na cerca de sempre, olhando o gado pastar, do jeito mais simples do mundo. Exatamente como no dia em que os dois se conheceram, só que dessa vez sem estrada de terra nenhuma atrapalhando o caminho entre eles. Se essa história te tocou hoje, escreve aqui embaixo. Quem ama de verdade não precisa saber quanto você tem. Assim eu sei quem chegou até o final. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também acredita que caráter vale mais que qualquer fortuna. Até a próxima história.